Fala galera, eu sou o Lucas, estou aqui para mais um vídeo e dessa vez comentando sobre a segunda temporada de Shoushouman Series, sobre esse primeiro arco da segunda temporada e que foi concluído de forma surpreendente por conta do desfecho que tivemos com os personagens principais dessa temporada, o Kobato, o Sanai e um outro personagem que estava envolvido com o Sanai, porque ele estava tendo muito foco nessa temporada e no final ele meio que acabou se ferrando, acabou meio que sendo mais prejudicado nessa temporada, só que a forma que ele foi prejudicado, a forma que ele foi afetado foi a mais surpreendente. Inclusive pela parte do Sanai, que várias pessoas pensavam que ela estava envolvida em um certo caso, mas ela acabou se envolvendo de uma outra forma. E você vê que realmente os dois personagens principais não conseguem ser comuns como eles querem ser, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos de animes dessa temporada ou de outras temporadas. Então bora começar. E bom, para quem não está lembrado, esse anime foca em dois personagens, o Kobato e o Sanai, e que buscam ser pessoas comuns, e que na primeira temporada vimos toda a trama ali para eles tentarem virar pessoas comuns. Eles fizeram uma parceria, uma amizade para eles tentarem se tornar pessoas comuns. Só que ao final da primeira temporada, após alguns eventos, eles decidiram se separar para conviver com outras pessoas para tentar se tornar pessoas comuns. E que ao final da primeira temporada apareceram dois personagens que começaram a se envolver com eles e que vimos essa interação ao longo da segunda temporada. E bom, o plot dessa temporada foca em vários incêndios criminosos que estão acontecendo na cidade e que quem está investigando é o namorado da Sanai, esse cara que ela acabou ficando junto para tentar se tornar uma pessoa comum, e que ele recebeu foco nessa temporada, recebeu foco nessa primeira parte, nesse primeiro arco focado na segunda temporada, e que teve bastante tempo de tela ao longo desse primeiro arco, porque nessa segunda temporada tivemos pouco da Sanai e do Kobato, mas quando tinha era uma parte bem importante e que chamava atenção. Só que assim, mesmo que ele tenha bastante participação, ninguém liga para ele e nem para a namorada do Kobato que ele está namorando, porque ninguém liga para esses novos personagens. Todo mundo sabe que no final o Kobato e o Sanai vão voltar a andar juntos e que são eles que todo mundo quer ver, porque o Kobato tem a sua habilidade de dedução, tem a sua habilidade aí para conseguir desvendar mistérios, e a Sanai tem a sua peculiaridade aí manipuladora, porque é uma manipuladora do cacete mesmo, e vimos isso na primeira temporada e também nessa temporada, só que essa temporada foi de forma mais cruel agora. E bom, boa parte da temporada se passa no clube de jornal da escola, e que é o clube em que o namorado da Sanai, o Urino, está participando, e também o amigo do Kobato, que é o presidente do clube. E bom, o Urino, o namorado da Sanai, ele soube desses incêndios que estavam acontecendo, e ele quis escrever no jornal da escola, só que ele não tinha oportunidade, e a oportunidade surgiu logo depois que um outro integrante do grupo sugeriu uma certa coluna no jornal, e que ele acabou se aproveitando dessa coluna, e que no final chamou a atenção dos alunos, e ele continuou escrevendo, e que no meio do processo, o amigo do Kobato acaba saindo do clube por conta de alguns problemas que eles tiveram em relação a esses incêndios criminosos, porque eles escreveram sobre um crime que está acontecendo, e o Urino ele estava se envolvendo demais com o caso, e que no final eles tiveram alguns problemas, e que ele acabou decidindo sair do clube e deixar o Urino como presidente do clube, e que agora ele tem um único foco de escrever sobre esses incêndios criminosos e também de pegar o incendiário. E bom, o Urino conseguiu chamar a atenção na escola porque ele acabou deduzindo cada lugar que o incendiário iria atacar antes dele atacar, e que no final o incendiário ele atacava exatamente o local que o Urino previu, e foi uma coisa que chamou a atenção porque parecia que o Urino sabe muito bem o que está acontecendo, e por isso que recebeu tanta atenção e chegou em uma escala maior do que ele imaginava, e que para alguns parecia que em certo momento ele iria pegar o incendiário, ou uma incendiária, que várias pessoas concluíram que uma personagem poderia ser a pessoa que está causando os incêndios, e que é a Sanai, porque o envolvimento dela nessa temporada foi meio suspeito. Ela tem certas partes ali com o Urino que fazem você crer que ela está envolvida de certa forma com isso aí, até porque depois do que vimos na primeira temporada, você não duvida dela, você não duvida que ela pode fazer isso mesmo, até porque o primeiro incêndio que ocorreu foi com um carro que foi usado para sequestrar ela, então você poderia pensar que ela estaria envolvida com esse incêndio por conta desse primeiro incêndio que envolveu esse carro, só que não tinha ligação nenhuma, e que mais tarde vimos o plano do Kobato para descobrir o incendiário, porque ele não tinha tanta participação antes, mas logo depois que ele achou também que a Sanai estava envolvida, que ela poderia ser incendiária, ele acabou se envolvendo nesse caso, e que ele teve a ajuda do seu amigo Dojima, que era o presidente do clube de jornal, e também de um certo integrante do clube de jornal que tinha sugerido uma coluna no jornal. E bom, falando rapidamente sobre a relação do Kobato com aquela garota, no final não deu em nada. Eu disse mesmo no final da primeira temporada que eles não iam ficar com esses personagens que foram apresentados ao final da primeira temporada, eles ficariam um pouquinho ali no começo da temporada e no final terminariam o relacionamento. Foi exatamente isso que aconteceu, só que foi revelado que essa namorada dele, na verdade, tinha uma outra pessoa já, então já tinha tudo para acabar o relacionamento. Só que tem uma coisa, o Kobato não aparentava ligar para isso, porque logo depois que contaram isso pra ele não fez nada, ele não tirou satisfação e nem terminou o relacionamento, não, ele só deixou as coisas como estavam, e que foi uma coisa que acabou irritando a própria namorada e que acabou terminando com ele, porque na verdade parecia que ele não ligava para a relação, e é exatamente isso, que ele não ligava para essa relação e também nem para ela, tanto que ele não discorda quando ela diz que ele também é uma pessoa horrível, e que agora voltando
voltando para o caso do incêndio, após o Kobato resolver essa parte do relacionamento dele, vamos para a parte em que ele acaba se envolvendo com esse caso, porque ele suspeita que a Osanai possa ser a incendiária, e que tivemos uma conclusão, porque o Kobato ele mexeu nos pauzinhos, fez o seu plano ali, envolvendo o Dojima e também um certo integrante do clube de jornal, e que no final eles foram para um certo local que seria o próximo alvo do incendiário, e que no final o Kobato acabou encontrando ninguém mais, ninguém menos do que a Osanai. Então nessa parte você já pensa, pera, ela é realmente a incendiária? Só que não, porque é mostrado que na verdade ela está ali para apagar o incêndio, e que no final o Kobato acaba ajudando ela. Só que no meio disso, o Rino acaba vendo a Osanai no local, e que a esse ponto no anime, o Rino já estava suspeitando a Osanai, por conta de algumas pistas que ela deixou, mostrando que ela estava próxima aos locais que aconteceram os incêndios, e que davam vários indícios que na verdade ela era incendiária, porque ela estava sempre perto do local do incêndio, e que logo depois que ele acaba confrontando ela, ele acaba falando tudo para ela, como ele achava que na verdade ela era suspeita. Ele não suspeitava antes, mas logo depois de alguns eventos, de certos momentos, em que eles foram até o local do incêndio, e que ele ligava para ela, ou ela ligava para ele, e parecia que ela estava perto do local, ele fala para ela que ele acha que ela é incendiária, e que ela tem que se entregar, e que assim, com algumas evidências que ele mostrou, poderíamos suspeitar que ela é incendiária, mas não concluir, e que no final Kobato concluiu perfeitamente quem era o incendiário. E bom, a Osanai ela fica negando que ela é incendiária, fica dando meio que aquela desculpinha que ela não é incendiária, e que fica parecendo evidentemente que ela está dando uma desculpinha, que na verdade ela é incendiária, mas está dando uma desculpinha. Isso é uma coisa que não está colando com o Rino. Só que no final, após várias acusações e várias tentativas dela provar que ela não é incendiária, só que de uma forma meio suspeita, ele acaba descobrindo que na verdade ela não era incendiária, era uma outra pessoa que é a incendiária, porque depois ele acaba recebendo uma mensagem que o incendiário foi pego, e ela está na frente dele, então como ela é incendiária? E foi uma coisa que acabou chocando ele, só que não foi a parte que chocou mais ainda, porque a conversa dele com a Osanai não acaba nessa parte, e ela acaba revelando para ele que se não fosse por ela, ele não teria conseguido uma coluna no jornal, e também não teria chegado até essa conclusão, não teria chegado até esse momento. Mesmo que ele tenha errado na conclusão, ele não teria chegado até aí, porque aquela coluna no jornal foi uma coisa que foi criada com algumas ideias que ela deu para o pessoal de lá. Então se não fosse por ela, ele não teria tido essa oportunidade de escrever sobre o incendiário e também ter essa fama aí, por ser essa pessoa que adivinha os locais que o incendiário vai atacar. E ele também não teria chegado perto de pegar o incendiário. Então foi uma coisa que ele não teria conseguido sozinho, e ela deixa bem claro isso, que se não fosse por ela, ele não teria conseguido nada disso. E foi uma coisa que simplesmente acabou com ele, porque ele errou quem era o incendiário, culpou a namorada, e que agora não tem mais namorada, né? Eles acabaram terminando porque logicamente não tem como continuar depois disso. E ela ainda revelou por cima que se não fosse por ela, ele não teria conseguido nada. Então logicamente ele ficaria acabado depois disso. Mas se não era ela a incendiária, quem é o incendiário? E aí que entra o plano do Kobato, porque logo depois, quando o Kobato está com a Osanai, ele acaba mostrando como ele deduziu quem era o incendiário, pelo menos reduziu sua lista de suspeitos, porque o Rino, ele se baseava no plano de combate ao incêndio dos bombeiros, e que tinha um certo caderno de um certo ano que tinha uma ordem inversa aos incêndios que estavam acontecendo. Ele relacionou alguns incêndios que aconteceram com esse plano de incêndio dos bombeiros, porque tinha uma ordem inversa que estava acontecendo, e ele só inverteu ali, ele só inverteu, e por esse livro ele acabou deduzindo o próximo alvo do incendiário, e que no final foi mostrado que na verdade não era isso, porque tinha um furo nesse plano, tinha um furo nessa teoria que o Rino estava se baseando, e que na verdade o incendiário era um aluno da escola deles, e que estava usando o jornal para poder definir o seu próximo alvo, e que o plano dele foi bem interessante, porque ele eliminou o pessoal do primeiro ano, até porque no ano anterior, e que foi o ano que começaram os incêndios, então não tinha como eles terem ciência do que estava escrito nesse jornal, e que ele acabou focando nas pessoas do segundo ano e do terceiro ano, e que o plano dele envolveu esse personagem, porque o Rino, ele estava muito focado em pegar o incendiário, e estava negligenciando outras tarefas, e que são tarefas que ficaram com esse personagem, como por exemplo, digitação ou formatação do jornal, e que no final o Kobato acabou pedindo para ele fazer algumas mudanças nos jornais, e na verdade fazer vários jornais com vários locais diferentes para cada sala, até porque o segundo ano e terceiro ano tem várias salas, e ele tinha que reduzir a lista de suspeitos, e a próxima previsão do jornal seria para pegar o suspeito, e que no final foi revelado que o incendiário, na verdade era um amigo do Rino, o cara que estava sempre ao lado dele, ouvindo ele falar sobre o jornal e sobre o caso dos incêndios, e que assim, algumas pessoas suspeitaram dele, porque ele sempre dava aquela desculpa que ele tinha cursinho, ou que ele tinha que fazer alguma outra coisa, só que ninguém estava ligando tanto para ele, porque pensavam que a Osanai era incendiária, só que no final foi mostrado que não, é ele o incendiário, é ele que estava envolvido nesses casos de incêndios criminosos, e que na verdade estava se aproveitando da empolgação do Rino, porque o Rino estava muito empolgado por achar que ele tinha adivinhado o padrão do incendiário, e que no final foi mostrado que na verdade o cara só estava zombando dele e dos seus amiguinhos que estavam atrás do incendiário, e que na verdade ele se divertia vendo a agitação de todo mundo por conta dos incêndios que estavam acontecendo. Então nessa parte você vê que o Rino se ferrou mais ainda, porque ele acabou descobrindo que na verdade a pessoa que ele mais confiava, o seu melhor amigo entre aspas, na verdade era o incendiário, e que na verdade ele estava zombando dele pelas costas, estava zoando ele e estava fazendo tudo isso para ver a agitação dele e dos
seus amigos. Então, com certeza, nessa temporada, o mais afetado foi o Urino. Não é um personagem que eu ligo tanto, até porque eu quero ver o Kobato e o Sanai, porque são mais interessantes, só que no final foi ele que acabou mais se ferrando. Então, assim, o incendiário é ele e não ao Sanai. Então tá tudo certo, o Sanai não tem nada a ver com isso e não fez nada, certo? Na verdade não, o Sanai também teve seu planinho, mas não era por conta dos incêndios, foi por conta de uma outra coisa, e que ela acabou usando esse caso para poder dar uma lição no Urino, e foi uma coisa que mais tarde o Kobato foi questionar ela. Temos que deixar bem claro que o Sanai não é santinha não, porque ela bolou todo um plano, ela não era incendiária, mas ela bolou um plano em cima disso, porque mais tarde no anime, no último episódio que foi lançado, o Kobato acaba questionando as ações dela, porque ela, até certo momento ela estava quietinha no canto dela, mas logo depois ela mudou sua atitude e começou a bolar o seu plano, porque é aquela situação em que o Urino, ele acabou acusando ela de ser incendiária, e logo depois ela revelando tudo para ele, descobrindo que na verdade ela não é incendiária, e de que na verdade ele não conquistou nada, na verdade foi tudo dado a ele por conta dela, fez parte de um plano de vingança dela contra ele, e tudo isso por conta de um beijo que ele tentou dar nela. Isso mesmo, um beijo que ele tentou dar lá nos 5º, 6º episódio e que foi recusado pela sua namorada. Ele não insistiu, mas por conta dessa surpresa que ele tentou fazer, ela quis se vingar dele. E que assim, nessa cena em que ele tentou beijar ela, já vemos uma mudança na atitude dela, mas a gente não suspeitava que ela faria tudo isso por conta desse beijo, porque até certo momento as pessoas suspeitavam que ela poderia ser incendiária. Então você fica, caraca, ela acabou com um cara, ela acabou mais ainda com um cara que tava acabado depois de descobrir que seu amigo era na verdade incendiário por conta de um simples beijo. Então você vê o quão manipuladora é e que ela consegue fazer coisas que ninguém acredita que ela pode fazer, porque na primeira temporada ela manipulou toda aquela situação do sequestro, em que ela foi sequestrada por aquelas garotas, toda a situação praticamente foi manipulada por ela, e que nessa temporada foi a mesma coisa. Até certo momento ela tava quietinha, como o Kobato mesmo falou, mas logo depois ela manipulou toda a situação para que no final ela conseguisse a sua vingança, mesmo que por um motivo desses, ela conseguiu a sua vingança. Então tá aí, né, ela não é incendiária, mas não é nenhuma santinha também não. E bom, agora o Kobato e o Sanai estão juntos de novo, assim, pelo menos a parceria deles, não como um casal, mas eles deixam claro que eles realmente têm uma química, e que essa ideia deles tentarem se tornar pessoas comuns falhou. Na verdade, eles não conseguiram nem quando estavam juntos e também nem quando encontraram outras pessoas. E agora eles estão voltando a andar juntos, só que a Sanai deixa claro que na verdade pode aparecer coisa melhor do que ele, e que enquanto não aparecer coisa melhor, ela vai manter ele como segunda opção. E que agora eles vão estar juntos no próximo arco que vai ser focado, e que vai começar no próximo episódio e que deve finalizar a temporada. Então é isso, galera. Com certeza quem continua acompanhando esse anime se surpreendeu com a resolução desse arco, e que se mostrou bem interessante. Então é isso, galera. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse arco, e também toda a situação envolvendo o incendiário, que é o amigo do Urino, e também a Sanai, o que ela fez nesse arco, e também o Kobato e o envolvimento dele. Comente aqui abaixo nos comentários, e também se você espera que os dois fiquem juntos no final, e não fique só nessa relação não, e também que vocês esperam para o final dessa temporada, e também deixa o like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e falou!